Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 8 de Mateus. Continuando então, para a galera do YouTube, nem vai fazer muita diferença, porque ontem, conforme o habitual, eu postei aí as últimas lives da última semana. Mas agora a gente está mudando as coisas por aqui. Agora a gente vai ter todos os dias no YouTube. Vamos ficar aqui, concentrar aqui esses vídeos e pelo Instagram, então, a gente vai só fazer aqueles posts de reforço da palavra do dia. Fechou? Vamos ver se assim dá certo. Não é certo, né? Tava dando certo, mas vamos concentrar em cada plataforma a maneira ali que o algoritmo entrega para as pessoas. Então é isso. Então, aqui não tem muito o que dizer, mas espero que todos tenham tido um bom início de ano. Eu falei que para quem viu o vídeo, né, anterior a este, eu mostrei aí que eu ia dar um tempinho, né? E aí foram esses dias aí de virada de ano, mais esse final de semana. E foi um tempo muito bom e eu espero que vocês também tenham tido, que Deus tenha falado muito ao coração de cada um, que esteja colocando coisas novas, né? Projetos, sonhos, porque é isso que nosso Deus faz. E vamos começar então com a palavra de hoje também, falando um pouco sobre isso, sem me delongar muito, porque o capítulo é muito grande, muita coisa boa para dizer. Provavelmente não vai ter como falar tudo aqui. Então, mais uma vez eu vou fazer o meu jabá para quem quer crescer na Bíblia esse ano, né? Eu tô com a comunidade Eu Escolho Cristo todo dia, onde lá a gente continua, né, essa questão, só que reforça com algumas outras. Nós vamos ter momentos de oração juntos, de jejum, de desafios, né, para quem gosta, para quem ainda não sabe como ler a Bíblia. Nós vamos principalmente continuar os nossos capítulos, então isso tudo somente lá na comunidade, que é um valor muito simbólico. Quem não sabe, eu abri mão do meu trabalho para desenvolver esse projeto. Então, é a forma que eu encontrei também de me ajudar. Mas é um valor muito simbólico, muito pequeno diante das coisas que teremos por lá. Vamos falar sobre propósito, vamos ter 3 encontros por dia. Então, acho que vale a pena. Se você sentir no seu coração de entrar, se você quer crescer em Deus e na palavra de Deus esse ano, seja bem-vindo. E clica aí no link da descrição, vou deixar também o meu Instagram, né, para você seguir lá, beleza? Vamos começar orando e aí a gente parte para nossa leitura. Bom, eu vou tentar, gente, fazer em 15 minutos. Como eu disse, os capítulos são muito longos. E como nesse início, né, eu vou precisar fazer, né, essa propaganda, esse jabazinho. Eu vou tentar não, na verdade eu vou passar um pouquinho pra gente cumprir ali os 15 minutos da leitura mesmo e da reflexão da palavra. Então, talvez as lives comecem a durar uns 20 minutinhos, estourando, beleza? Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa virada de ano, obrigada pela oportunidade da vida, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, Pai, mesmo que seja assim online, através deste
deste modo que o Senhor nos permitiu, está fazendo a sua mensagem expandir, alcançar lugares onde nós nem imaginaríamos que alcançaríamos. Não seria possível se não fosse o Senhor, as tuas mãos fazendo, e o Senhor dando até mesmo a tecnologia para o homem. Então nós te agradecemos por ela, que ela seja instrumento de bênção, Deus, em nome de Jesus, que nesse ano o Senhor possa levantar muitos para abençoar a nossa nação através da tecnologia, mas Deus, que nunca falte, sabe Deus, o pão de cada dia na mesa de cada um, através dos seus trabalhos normais, habituais. Então nós oramos também, sabe Deus, por esses trabalhos que sejam um pouco menos pesados, um pouco menos difíceis, Deus, que tudo fique mais leve, Deus, principalmente para aqueles que servem ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos graça, entendimento, sabe Deus, que o Senhor direcione todo o ano deles, em nome de Jesus. Deus vai dando ideias, criatividade, abrindo portas, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Colocamos diante de ti a leitura deste capítulo 8 de Mateus, te pedimos entendimento sobre as nossas mentes e o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Bom, então aqui nós vimos, né, no capítulo anterior que a gente estava estudando, era o capítulo 7, ali o Sermão do Monte, que passamos por 3 capítulos nisso. Então aqui no capítulo 7 finaliza, então Jesus desce do monte. E nisso que ele desce do monte, um leproso vai até ele e em outras versões fala que o adorando, ou seja, reconhecendo a santidade, reconhecendo o poder que ele tinha, tendo fé nele, ele se ajoelha, né, e talvez ali num ambiente de risco, porque leproso tinha que ficar mais afastado, mas ele se arrisca, mas meio que todo mundo ali devia estar nessa condição também, né, gente, que a gente sabe que muitos dos que se aproximavam de Jesus tinham alguma questão, alguma necessidade física e espiritual. E aí diz que nisso ele se ajoelha e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus então cura, fala sim, eu quero, e eu anoto assim no meu capítulo, com aquele, só de ler aqui eu vejo um olhar, imagina o olhar de ternura de Jesus falando: sim, eu quero, né, você está curado. E o que ele devia fazer em seguida? Jesus fala para ele não ficar anunciando aos 4 ventos, apenas cumprir o que a lei determinava, que ele tinha ali que se apresentar ao sacerdote para ele certificar, né? Então Jesus não está falando: eu sou o filho de Deus e eu tenho autoridade sobre tudo, não precisa falar nada para os sacerdotes, não, que eu tô falando para você que você tá curado e pronto, acabou. Não. Jesus faz ele ir até o sacerdote para ele determinar, para ele falar de fato que ele estava curado, e ele também deveria apresentar a sua oferta no templo, né, como agradecimento, que também era um mandamento anterior. E aí continua: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus.
O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E essa é a última parte que eu vou comentar. O resto a gente vai ler no corridão, porque eu não vou ter mais tempo. Então aqui Jesus está dizendo, não, primeiro vai um oficial romano até ele. E aí Jesus vira e, para mim, suscita uma curiosidade, porque a gente sabe que Jesus foi primeiro para os filhos e não para os gentios, né? Tanto que ele fala isso para a mulher lá. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui diz que esse oficial romano, ele construía sinagogas e tal, então todos o consideravam muito bom ali. E aí vai dizer que ele vai até Jesus e pedir pelo seu empregado. E sabe lá quem era o empregado dele, né? Se era um judeu ou um romano. E aí diz que Jesus vira e fala: não, vamos lá que eu vou curar ele. Aí ele vira e ele fala: não, deixa eu te contar. Eu sei o que eu fiz no verão passado. Não, brincadeira. Sabe, Senhor, deixa eu te falar, eu talvez já fui ruim com alguns dos seus e tal. E eu não mereço que o Senhor pise na minha casa. E aí, gente, ele entendeu algo que nós precisamos entender, que o mundo espiritual é tão real, né, a gente costuma dizer que é mais real do que o mundo natural. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que ele também era um homem de comando, e ele sabia que quando ele desse uma ordem, aquela ordem era cumprida onde ele estivesse. Ele podia estar na casa dele, se ele desse uma ordem, aquele soldado faria, enfim, mensageiro, seja lá o que fosse, que estivesse ali sob o comando dele, ele cumpriria aquilo que ele estava falando. E ele entendeu que Jesus era esse que trabalhava nessa ordem espiritual. Então, que se ele desse uma palavra, aquilo aconteceria. Aquilo que estava sob o comando de Jesus, ele também, aquele anjo no caso, ele também poderia, a partir da palavra de Jesus, ele se cumprir. E aí Jesus entra com uma coisa que parece que Jesus, por que o Senhor está falando sobre isso aqui? Que haveria gente do leste e do oeste. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas Jesus, como assim? O que isso quer dizer? Ele estava abrindo as portas para os gentios. Ele estava falando que sobre a fé daquele oficial romano,
ele estava vendo que pessoas que não foram criadas como judeus, criadas naquele ensinamento, eles estavam crendo, eles estavam entendendo a mensagem do evangelho muito mais do que os próprios judeus. Aonde que um judeu já deixou Jesus tão espantado assim? Foi uma samaritana, foi um oficial romano. Jesus tá assim, caraca, velho, a porta tá se abrindo para vocês. Vocês estão crendo de uma maneira que nem os próprios que cresceram, né, aprendendo sobre isso, não estão ainda com esse entendimento. E são vocês, então, alguns de vocês, né, que vão sentar na mesa do reino com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus estava falando que as pessoas, os israelitas que foram chamados para isso, iriam ser jogadas para fora. Não todos, tá, gente? Então, mas aqui é sobre isso, sobre essa crença, sobre esse entendimento. A partir do momento que você tiver essa fé, cara, sabe, diz que adorando a Deus com fé, com o entendimento do que ele podia fazer. O outro, a mesma coisa, ele fala, você não precisa tocar. Porque quantas vezes tem gente na igreja querendo que as pessoas toquem, põem a mão, que alguém te dê uma palavra profética. E não é sobre isso. Jesus está falando, quando vocês crerem dessa forma aqui, que ele fala, se você der uma palavra, eu tenho certeza absoluta que aquilo vai se cumprir. Certeza. E aí, Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. Talvez Jesus nem teve aquela ideia. O que talvez você nem teve, né? Jesus nem teve a ideia, mas você tem exatamente na sua cabeça como Jesus pode fazer. E não é ser mandão de Deus, de Jesus, né? Falar, ó, Deus, tem que ser feito assim o meu milagre. Mas, sabe, eu creio tanto no Senhor que eu sei que o Senhor pode fazer dessa maneira. E aí vai dizer, naquele momento o empregado oficial romano ficou curado. Naquele momento. Vambora, gente, que agora eu tô muito atrasada, muito avançada no tempo. Então vai dizer, Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. E Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Aqui então mostra que a vida de Jesus já cumpria essa profecia, não somente a morte dele. No versículo 18 diz, Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse, Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Essa parte aqui, talvez eu fale sobre isso hoje no Instagram. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo, Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até o vento e no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara,
no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá, contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Passei muito do tempo, é isso, galera. Ou eu falo sobre os seguidores de Jesus, ou eu falo sobre essa parte do mundo espiritual. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.